Existe um ponto em toda a vida onde o mapa se perde. Onde a lógica desmorona, o amanhã é uma névoa densa. Um vazio que nem a força de vontade, nem a razão preenchem. Nesse abismo, a mente se confronta com uma questão fundamental. Estou verdadeiramente sozinho em minhas lutas? Há uma força maior, um propósito oculto, algo capaz de intervir nos momentos de desespero? Assim como Descartes buscou a certeza na dúvida, nós também nos vemos questionando a própria existência, a validade de nossas crenças, quando a escuridão parece nos engolir. O Salmo 139 nos lembra de um Deus que nos conhece profundamente, que nos cerca por todos os lados. Mas a experiência humana, por vezes, nos leva a questionar essa proximidade, essa intervenção. É nesse exato ponto de interrogação, nesse limiar entre a razão e a fé, que a verdade de uma presença protetora se manifesta, revelando uma intervenção real. Pense comigo por um instante. Quantas vezes você já se sentiu encurralado, com as opções se esvaindo como areia entre os dedos? Talvez tenha sido diante de uma conta inesperada que ameaça sua estabilidade, ou em uma encruzilhada profissional, onde cada caminho parece levar a mais incerteza. Pode ser um relacionamento em crise, uma saúde frágil, ou a simples sensação de não pertencer, de estar à deriva em um mar de rostos desconhecidos. Esses são os momentos que testam nossa resiliência, que nos empurram para a beira do que conhecemos e nos forçam a olhar para o desconhecido. A mente humana, treinada para buscar soluções lógicas, muitas vezes falha em encontrar respostas quando o problema transcende a capacidade meramente racional. É como se uma tempestade se formasse no horizonte da alma e não vemos um porto seguro, nem uma bússola que nos aponte a direção. A solidão, nesse contexto, não é apenas física, é uma solidão existencial, onde nos sentimos desamparados, questionando se há algo ou alguém que realmente se importa com nossa trajetória. Essa sensação de desamparo, de estar entregue à própria sorte em um universo vasto e indiferente, é um grito silencioso que ecoa em nossa essência. É o mesmo grito que, por séculos, impulsionou filósofos e pensadores a questionar a natureza da realidade, a existência de um Criador, a busca por um sentido maior. Se duvidamos de tudo, como Descartes propôs, a única certeza que emerge é a de que pensamos, logo existimos. Mas essa existência, por si só, é suficiente? Não buscamos algo mais, uma fundação sólida para além de nossa própria capacidade de raciocínio? A Bíblia, e os Salmos em particular, oferecem uma perspectiva diferente. Eles nos convidam a reconhecer que mesmo nos vales mais escuros, não caminhamos sozinhos. O salmista declara: "Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também." Salmo 139, 7 e 8. Essa é a promessa de uma presença constante, que nos envolve, nos conhece antes mesmo de nascermos. No entanto, a vivência diária muitas vezes distorce essa percepção, e nos sentimos separados, esquecidos, abandonados à mercê das circunstâncias. A interrogação persiste: se essa presença divina é tão onipresente, por que a angústia? Por que a dor? Por que a sensação de que, apesar de tudo, estamos lutando sozinhos? É porque a intervenção divina nem sempre se manifesta da maneira que esperamos. Ela não é um truque de mágica que remove instantaneamente todos os nossos problemas. É, antes de tudo, um convite a uma clareza profunda, a uma autoconsciência que nos permite enxergar além das aparências, para além da neblina do medo e da confusão. Ela se revela nos instantes de intuição que nos salvam de um perigo iminente, nos encontros que mudam o curso de nossa vida, nas forças internas que surgem do nada quando pensávamos ter esgotado todas as reservas. Não é uma anulação da dificuldade, mas uma capacitação para atravessá-la, uma luz que nos guia no túnel. Essa é a promessa que nos tira do portal da incerteza e nos empurra para a convicção de que há, de fato, uma mão invisível trabalhando em nosso favor. O questionamento cartesiano nos leva à existência,
Mas a fé cristã, fundamentada na palavra bíblica, nos leva à certeza de uma existência protegida e guiada. Entender isso é o primeiro passo para descobrirmos que a ajuda, o auxílio, a intervenção que tanto ansiamos, pode estar mais próxima e ser mais poderosa do que jamais imaginamos, aguardando apenas nosso reconhecimento e abertura. O reconhecimento e a abertura de que falamos, no entanto, não vêm acompanhados de sinais estrondosos, de trombetas celestiais ou visões grandiosas como muitos poderiam imaginar. Não é o estilo do divino, nem a natureza da intervenção mais profunda que busca moldar o coração e a mente. Pelo contrário, essa ajuda sublime muitas vezes se manifesta de uma forma que desafia nossa percepção comum, velada sob o manto do cotidiano, disfarçada de pura casualidade. Estamos falando dos códigos silenciosos do céu, a criptografia divina que se entrelaça na tapeçaria de nossa existência, aguardando ser decifrada por olhos que se atrevem a ver além do óbvio. Pense bem, quantas vezes você já experimentou um escape por pouco? Um atraso inesperado que o livrou de um acidente, um voo cancelado que mais tarde revelou ter evitado uma turbulência severa, ou um incidente maior. Uma intuição súbita, quase um sussurro na alma, que o fez mudar de rota, ligar para alguém em um momento preciso, ou simplesmente evitar um determinado lugar. E as coincidências? O encontro com aquela pessoa exata que tinha a resposta para seu dilema mais urgente, a informação que você precisava surgindo do nada, um livro abrindo na página certa no exato momento da sua dúvida. Nossa tendência racional é categorizar tudo isso como sorte, mero acaso, eventos aleatórios em um universo caótico. Mas e se houvesse uma inteligência por trás desses padrões? E se esses fossem, na verdade, os sinais criptografados de uma presença que opera além de nossa compreensão imediata, uma força benevolente, que sutilmente rearranja as peças do tabuleiro para nos guiar, proteger e, por vezes, até nos empurrar na direção certa? Essa é a essência dos códigos silenciosos. Eles não gritam, não impõem, mas suavemente tecem uma rede de proteção e direção em nossas vidas. A filosofia cartesiana nos ensinou a duvidar de tudo para encontrar a verdade. Mas o que acontece quando nossa dúvida nos impede de reconhecer a verdade, manifesta em eventos que parecem pequenos demais para serem significativos? Os Salmos, por outro lado, sempre nos apontaram para um Deus que age em detalhes. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Salmo 19, 1, 2. Não é apenas a grandiosidade da criação que fala, mas também a delicadeza dos seus arranjos no dia a dia. É um convite para recalibrar nossa lente de percepção, para treinar nossa mente e nosso espírito a discernir a mão invisível que atua com precisão cirúrgica no caos aparente do mundo. Essa rede de intervenções discretas não se tece sozinha. Existe um guardião, um arquiteto celestial, cuja missão é assegurar que esses sussurros cheguem até nós, que esses desvios e fortunas inesperadas cumpram seu propósito. Este é o papel de São Miguel Arcanjo, o príncipe da milícia celeste. Ele não é uma figura estática de uma imagem antiga, mas uma energia vibrante e ativa que está constantemente em movimento. Sua presença não é a de um observador distante, mas a de um general engajado nas batalhas diárias da humanidade. Quando falamos em intervenção divina, não se trata apenas de Deus Pai agindo diretamente, mas de seus emissários, de seus guerreiros mais leais, como Miguel, que executam sua vontade com zelo e precisão. Ele está na intuição que o faz frear antes de um acidente, na pessoa que aparece para oferecer ajuda quando você menos espera, na porta que se abre milagrosamente quando todas as outras pareciam fechadas. São Miguel Arcanjo, nesse contexto, não é apenas um defensor contra as forças malignas que nos assombram, mas também um mensageiro e um orquestrador desses sinais. Ele canaliza a graça, a proteção e o discernimento necessários para que possamos navegar pelas complexidades da vida. Ele é o elo entre a vontade divina e a experiência humana,
traduzindo o idioma do céu para eventos que podemos perceber, ainda que subestimemos sua origem. Quantas vezes, ao refletir sobre um período difícil, você percebeu que um evento negativo, no fim das contas, o desviou de algo pior ou o impulsionou para algo muito melhor? Essa retrospectiva é, muitas vezes, a revelação dos códigos de Miguel em ação. É o momento em que a neblina da incerteza se dissipa e você percebe que não estava à deriva, mas sim sendo delicadamente guiado por uma corrente que parecia aleatória. A espiritualidade cristã nos ensina a fé, mas também a discernir os tempos e os sinais. Não é uma fé cega, mas uma fé que busca compreender a manifestação do divino no concreto. Miguel Arcanjo nos ajuda a abrir os olhos para essa realidade. Ele nos convida a cultivar uma sensibilidade espiritual que nos permita ir além da superficialidade dos acontecimentos. É um chamado para estarmos mais presentes, mais atentos aos pequenos detalhes, às vozes interiores, aos encontros fortuitos, porque é ali, nos interstícios do ordinário, que a intervenção divina se manifesta com maior frequência, tecendo a trama da proteção, do direcionamento e do cuidado. Ele é o guardião que assegura que, mesmo quando nos sentimos mais perdidos, os sussurros do céu nos alcançarão, lembrando-nos de que há um propósito, um plano e, acima de tudo, uma proteção ativa que jamais nos abandona. Essa percepção dos códigos silenciosos é o primeiro passo para uma conexão mais profunda, para entender que essa intervenção não é apenas um escudo, mas também um instrumento que nos capacita. Se os códigos silenciosos do céu nos convidam a perceber a intervenção divina nos detalhes do cotidiano, há um próximo nível, uma dimensão onde essa presença não apenas sinaliza, mas ativa algo profundo dentro de nós. Não se trata apenas de ser salvo de um perigo, mas de ser transformado, fortalecido, preparado para enfrentar os desafios de forma diferente. É aqui que São Miguel Arcanjo se revela, não apenas como um defensor externo, mas como um arquiteto da resiliência, um catalisador para a força que você nem sabia que possuía. Ele não luta por você no sentido de remover todas as suas batalhas. Ele luta em você e com você, capacitando-o para que seja seu próprio guerreiro, armado com uma clareza e uma coragem que transcendem o medo. Muitas vezes, a imagem que temos de São Miguel é a de um guerreiro alado empunhando sua espada contra um dragão, uma figura imponente que combate o mal em um campo de batalha cósmico. E ele faz isso sim, mas sua intervenção é muito mais íntima e sutil do que imaginamos. A espada de São Miguel não é empunhada apenas contra as ameaças visíveis ou espirituais que nos cercam no mundo exterior. Ela também é uma ferramenta de discernimento, uma lâmina afiada que corta os nós internos que nos aprisionam. Pense nas amarras do medo, que nos paralisam diante de novos desafios, nos impedindo de dar o próximo passo rumo ao nosso propósito. Ou na dúvida que cega, que distorce nossa percepção da realidade, nos fazendo questionar nossa capacidade, nossos dons, nossa própria fé. E a procrastinação, essa inimiga silenciosa que nos impede de agir, de manifestar nossos sonhos, mantendo-nos presos em um ciclo de inatividade e arrependimento. São Miguel, com sua espada de luz, atua precisamente nesses pontos. Ele não resolve o problema por você. Ele corta a ilusão que o impede de resolvê-lo. Ele não entrega a vitória em suas mãos sem esforço, mas fortalece o guerreiro que existe em sua alma, sussurrando coragem, clareza e um discernimento aguçado nos momentos mais cruciais da sua jornada. A resiliência, essa capacidade de se reerguer após a queda, de encontrar força em meio à adversidade, não é uma qualidade inata para todos, mas pode ser cultivada. A intervenção divina, mediada por Miguel, é o que acende essa chama interior. É como um atleta que, exausto no limite de sua capacidade física, encontra uma reserva de energia que ele jurava não ter. Uma mãe que, diante de uma dificuldade avassaladora com seu filho, descobre uma força e uma sabedoria que nunca imaginou possuir. O estudante que, na noite anterior a uma prova decisiva, supera o cansaço e a insegurança para absorver o conhecimento.
Um artista que, diante da tela em branco ou da melodia silenciosa, quebra o bloqueio criativo e expressa uma obra-prima. Ou alguém que, após uma perda devastadora, um fracasso que parecia o fim, consegue vislumbrar um novo começo, uma nova perspectiva, uma nova esperança. Esses são momentos onde a intervenção de Miguel se manifesta como uma força interior vinda de fora, uma graça que eleva a condição humana a um novo patamar de superação. Não se trata de uma evasão da dor, mas de uma transformação da dor em poder. O Salmo 18 ecoa essa verdade com clareza. Com o meu Deus, salto muralhas. Não é o homem que salta sozinho, mas com a força que Deus lhe concede. E essa força é canalizada por seus anjos, por Miguel Arcanjo. Ele é o arquiteto da resiliência, porque nos ajuda a reestruturar nosso interior, a derrubar as muralhas mentais e emocionais que nos impedem de acessar nossa própria coragem. Ele ilumina o caminho para que possamos enxergar a armadura que já possuímos, mas que está empoeirada, esquecida em algum canto da alma. Ele inspira a disciplina, a persistência, a fé inabalável, não por imposição, mas por convicção. É Ele quem nos ajuda a discernir a voz da verdade da voz do medo, a mensagem da esperança do sussurro do desespero. E ao cortar essas ilusões, Ele libera nosso potencial, nos permitindo agir com a firmeza de um guerreiro e a sabedoria de um sábio. A intervenção divina, através de São Miguel, nos ensina que a verdadeira batalha não é apenas contra o que está fora, mas principalmente contra o que nos limita por dentro. A filosofia de autoconhecimento nos convida a explorar nossos abismos internos, a questionar nossas próprias sombras. Miguel nos oferece a luz e a espada para essa jornada interior. Ele não nos dá as respostas prontas, mas aguça nossa percepção para que as encontremos. Ele não nos evita a luta, mas nos ensina a lutar com honra, com propósito, com a certeza de que, mesmo nos momentos de maior fraqueza, há um general celestial que inspira nossa força. A cada vez que superamos um medo, que tomamos uma decisão difícil com base na clareza e não na ansiedade, que nos levantamos depois de uma queda com mais sabedoria e menos amargura, estamos experimentando a arquitetura da resiliência de São Miguel Arcanjo. Ele não nos protege da tempestade, mas nos ensina a navegar por ela, fortalecendo as velas do nosso barco interior. Se os códigos silenciosos do céu nos convidam a perceber a intervenção divina nos detalhes do cotidiano, e se São Miguel Arcanjo se revela como o arquiteto da resiliência, despertando em nós uma força que nem sabíamos possuir, então a pergunta natural que surge é: como acessamos essa parceria? Como nos sintonizamos com essa frequência celestial, garantindo que as mensagens cheguem e que a força seja plenamente ativada? Não se trata de uma fórmula mágica, um ritual vazio ou uma oração mecânica que repete palavras sem alma. O caminho para essa conexão profunda é o que chamo de protocolo da fé ativa, um convite sincero do seu coração para o coração do céu, um método que vai além da simples crença e se manifesta em uma ação consciente e intencional. Pensemos por um momento na lógica. Se você quer se comunicar com alguém, precisa haver um canal, uma linguagem mútua, uma intenção clara de ambos os lados. Com o divino, a dinâmica é semelhante, mas em um nível muito mais profundo e existencial. A fé ativa não é apenas esperar que algo aconteça, mas sim agir como se já estivesse acontecendo, preparando o terreno para a manifestação. É aqui que entram os 3 pilares essenciais do nosso protocolo, alinhando a mente, o espírito e a ação para abrir as portas da intervenção. O primeiro pilar é a intenção cristalina. Muitas vezes, nossos pedidos e anseios são nebulosos, recheados de "eu queria que", talvez se. Mas o universo e os mensageiros celestiais respondem à clareza. Assim como um programador precisa de um código preciso para um software funcionar, nossa mente precisa de uma intenção nítida para que a resposta divina se manifeste com exatidão. Peça com clareza. Não se fixe apenas no problema, na escuridão que o cerca,
Visualize a solução, o resultado que você busca, a luz que deseja. Imagine a paz, a saúde, a clareza, a prosperidade que anseia. São Miguel Arcanjo, como o ser de luz e discernimento que é, ouve a pureza e a intensidade do seu propósito. Ele não se detém nas suas lamentações, mas na sua aspiração mais elevada. É como se, ao visualizar a solução, você estivesse enviando um mapa detalhado ao arcanjo, permitindo que ele manobre os eventos de forma mais eficaz. É a certeza de que tudo é possível ao que crê, e essa crença se manifesta primeiro na clareza do que se busca. O segundo pilar, igualmente crucial, é a entrega confiante. E este é, talvez, o mais desafiador para a mente humana, tão acostumada ao controle. Depois de expressar sua intenção com clareza, o próximo passo é soltar o controle. Não confunda soltar com desistir. Soltar é confiar, é ter a certeza de que, ao entregar sua intenção aos cuidados divinos, a melhor solução, mesmo que diferente daquela que você idealizou em sua mente limitada, será manifestada. A intervenção divina opera em um nível de sabedoria que transcende a nossa. Nossa perspectiva é finita, a dele é infinita. Lembra do Salmo 37:5 que nos convida a confiar no Senhor a tua sorte, e Ele o fará? Esse Ele o fará pressupõe uma entrega, uma renúncia à necessidade de ditar os termos e os métodos da manifestação. Muitas vezes, nossas orações são mais uma lista de exigências do que um diálogo de confiança. A fé ativa reconhece que a intervenção se manifesta na entrega, não na exigência. Confiar que a força de São Miguel está agindo nos bastidores, rearranjando as peças, abrindo e fechando portas de forma que você nem consegue prever, é um ato de profunda fé e inteligência espiritual. É o paradoxo. Você precisa agir com clareza na intenção, mas então recuar e permitir que a sabedoria superior atue. E por fim, o terceiro pilar do nosso protocolo, a ação inspirada. Não se trata de pedir e ficar de braços cruzados esperando que o milagre caia do céu no seu colo. Pelo contrário, depois de ter a intenção cristalina e a entrega confiante, você deve permanecer aberto aos sinais, às intuições, aos caminhos inesperados que começam a surgir. A intervenção divina muitas vezes se manifesta através da sua própria ação, impulsionada por uma inspiração que parece vir do nada, aquela ideia que surge na mente, aquela pessoa que você sente que deve procurar, aquela porta que se abre repentinamente, aquele livro que lhe cai nas mãos. Esses são os nudes que Miguel Arcanjo lhe envia, as pistas que indicam o próximo passo. A fé sem obras é morta, como dizem as Escrituras. A intervenção sem a sua resposta, a sua ação inspirada, pode passar despercebida. Esteja atento, esteja receptivo. Não resista aos impulsos positivos mesmo que pareçam ilógicos à primeira vista. São eles que, muitas vezes, são o braço da intervenção divina em sua vida, guiando-o passo a passo para a solução que você intencionou. A força de São Miguel não anula sua liberdade, mas potencializa sua capacidade de agir no caminho certo. Para consolidar esse protocolo da fé ativa, proponho uma prática simples, mas profundamente poderosa, um momento de conexão direta com São Miguel. É uma meditação focada, uma oração que não pede, mas afirma. Todas as manhãs ou antes de dormir, ou em qualquer momento de necessidade, reserve um instante. Silencie sua mente. Concentre-se na sua respiração. Então, com clareza e entrega, repita estas palavras, ou palavras semelhantes, que venham do seu coração. São Miguel Arcanjo, defende-me no combate. Sê meu refúgio e minha fortaleza. Com tua espada de luz, corta toda a confusão e o medo que me impede de ver a verdade. Guia-me com teu discernimento, protege-me com tua força e inspira-me a agir com coragem e fé. Que a tua presença seja a minha certeza da intervenção divina em minha vida. Sinta a energia dessas palavras, não apenas como um pedido, mas como uma afirmação da presença e do poder de Miguel em sua vida. Essa é a maneira de sintonizar, de abrir o canal, de ativar o protocolo.
Se até aqui desvendamos os códigos silenciosos do céu e compreendemos como São Miguel Arcanjo atua como arquiteto da resiliência em nossas vidas, fortalecendo-nos e guiando-nos através do protocolo da fé ativa, resta uma verdade ainda mais profunda a ser explorada. Uma verdade que transcende a proteção pessoal e nos convida a uma responsabilidade maior, a um propósito que se estende muito além do nosso próprio bem-estar individual. A intervenção divina, de fato, não é um fim em si mesma quando se manifesta em nossa existência. Ela é, antes de tudo, um convite, um impulso para que nos tornemos, por nossa vez, canais dessa mesma luz, agentes ativos dessa corrente de graça e justiça no mundo. Pense nisto. Você foi tocado, protegido, fortalecido. Essa experiência, esse testemunho vivo da atuação de São Miguel em sua vida, não é um segredo a ser guardado, mas uma chama a ser partilhada. Assim como uma vela acesa pode acender 1000 outras sem perder sua própria luz, a graça da intervenção divina recebida em sua vida tem o poder de se multiplicar quando você a irradia. É uma visão que inverte a perspectiva comum. Não se trata apenas de o que Miguel pode fazer por mim, mas de o que, através da intervenção de Miguel em mim, posso fazer pelo mundo. É o legado da luz em ação, a perpetuação de um ciclo divino, onde o receptor se torna um doador, o protegido se torna um protetor, e a fé se transforma em obra. Essa ideia ecoa diretamente princípios bíblicos atemporais. Em Mateus 5, 14 e 16, Jesus nos diz: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. A luz que recebemos da intervenção de São Miguel não é para ser escondida. Ela é para resplandecer através de nossas ações, de nossas palavras, de nossa simples presença. Quando você age com coragem renovada, com discernimento afiado, com uma paz que transcende as circunstâncias, você se torna um farol, um ponto de referência para aqueles que ainda estão no portal da incerteza, buscando por seus próprios códigos silenciosos. São Miguel Arcanjo não apenas protege você em suas batalhas pessoais, mas ele também o inspira a ser um agente de luz e justiça em um mundo que tanto anseia por elas. A sua fé, que antes poderia ser vacilante, e sua coragem, antes talvez escondida, são agora ativadas por essa intervenção celestial. Elas não permanecem estáticas dentro de você. Elas reverberam, elas se expandem, e de maneira quase imperceptível, começam a transformar o ambiente ao seu redor. Pense em um simples ato de bondade, um conselho dado com sabedoria e amor, uma palavra de encorajamento no momento certo. Essas ações que parecem pequenas são os elos de uma corrente invisível, os raios de luz que se espalham de você para o outro, tocados pela mesma graça que o alcançou. Quantas vezes a história humana registrou momentos de grande heroísmo, de inabalável compaixão, de resistência contra a opressão, que pareciam vir de uma fonte inexplicável de força. A intervenção divina não se restringe a eventos grandiosos. Ela permeia a capacidade humana de transcender o egoísmo, de estender a mão, de lutar por um ideal maior. É essa a chama que Miguel acende. É a inspiração para que você se levante não apenas por si, mas por aqueles que ainda não encontraram a sua própria força. A filosofia cartesiana nos ensinou a buscar a certeza individual, mas a espiritualidade cristã nos lembra que nossa plenitude se encontra na conexão, no serviço, na manifestação do amor ao próximo. E essa manifestação é a própria expressão do legado da luz. Sua proteção nesse contexto não é um escudo estático que apenas o isola do mal, mas uma chama vibrante que ilumina e aquece. Uma chama que dissipa a escuridão do desespero nos corações alheios, que aquece aqueles que sentem o frio da solidão. É um chamado para uma vida com propósito, onde cada vitória pessoal se torna um degrau para que outros também encontrem seu caminho.
Imagine o impacto de uma comunidade onde cada indivíduo, tocado pela intervenção divina, se torna um farol para o outro. Uma rede de luz onde a proteção de Miguel não é apenas uma garantia para um, mas uma promessa que se estende por meio de muitos. A beleza desse legado está na sua continuidade. A luz de São Miguel Arcanjo não se extingue em você. Ela é passada adiante. Em cada ato de justiça, em cada palavra de conforto, em cada gesto de coragem que você pratica, a energia e a proteção de Miguel se manifestam novamente, operando através de você para o bem maior. Essa é a verdadeira essência da fé ativa. Tornar-se um instrumento consciente da vontade divina, um canal pelo qual a intervenção celestial continua a fluir, transformando não apenas sua vida, mas o mundo ao seu redor. É uma jornada contínua de descoberta, de crescimento e, acima de tudo, de serviço, onde sua própria experiência de ser defendido e fortalecido o capacita a ser a defesa e a força para muitos outros. Essa é a chama que jamais se apaga. A promessa de que a luz sempre encontrará um caminho para resplandecer, através de você. Depois de percorrer as veredas da incerteza, de aprender a decifrar os códigos silenciosos que o céu nos envia, e de sentir a força de São Miguel Arcanjo arquitetando nossa resiliência, ativando nossa fé para que nos tornemos canais de luz para o mundo, chegamos a uma verdade que se solidifica em meio à fluidez da vida. Em um mundo onde as certezas parecem cada vez mais escassas, onde as notícias se sucedem em um ritmo vertiginoso, deixando-nos muitas vezes desnorteados, existe uma verdade que permanece inabalável. Uma promessa que não está sujeita às intempéries do tempo ou às flutuações da fé humana. Uma certeza que, uma vez compreendida e acolhida, se torna a rocha sob nossos pés. Você não está sozinho. Esta não é uma mera frase de consolo ou um clichê espiritual. É a base de tudo o que discutimos até agora, a síntese de uma experiência que a humanidade relata há milênios, através de diversas culturas e religiões, mas que no cristianismo encontra uma figura de clareza e poder inigualáveis: São Miguel Arcanjo. Ele é o seu guardião incansável, um farol de esperança na escuridão que por vezes tenta nos envolver, e a garantia viva da intervenção divina. Pense nessa figura não apenas como um guerreiro distante em reinos celestiais, mas como uma presença ativa, constante, que opera em sua vida com uma dedicação inesgotável. Ele não é uma lenda, mas uma realidade operante, um princípio ativo do amor e da proteção divina. Assim como o Salmo 23 nos assegura que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Miguel é a personificação dessa companhia divina, a espada que afasta o mal e o escudo que o protege em cada passo. A promessa eterna que se revela através de São Miguel Arcanjo não é que a vida será desprovida de desafios. Pelo contrário, a vida, em sua essência, é um caminho de provações e aprendizados. Mas a promessa é que, em meio a todas essas provações, você nunca estará desamparado. Essa é a certeza que acalma a mente, que tranquiliza o coração e que permite que você se posicione diante de qualquer adversidade com uma serenidade que transcende a compreensão racional. Ele é o príncipe da milícia celeste, e sua missão é proteger, guiar e inspirar. Ele o faz cortando a confusão, dissipando o medo e fortalecendo sua vontade, para que você possa discernir a verdade, agir com coragem e cumprir seu propósito divino na Terra. Essa é a intervenção divina que se manifesta não apenas como um evento isolado, mas como um estado contínuo de amparo e direção. A plenitude dessa promessa se completa quando entendemos que ela nos chama para uma responsabilidade. Quando a luz de São Miguel ilumina seu caminho, quando sua força o sustenta e sua sabedoria o guia, você se torna parte desse legado. Sua vida se transforma em um testemunho vivo dessa intervenção divina. E é nesse ponto que a lógica cartesiana, que nos leva à conclusão de nossa própria existência pensante, encontra seu propósito mais elevado na espiritualidade cristã, a de que existimos para ser veículos da luz, da verdade e do amor.
A promessa não é apenas de receber proteção, mas de ser uma extensão dessa proteção para o mundo, um canal por onde a graça divina possa fluir e tocar a vida de outros que ainda buscam essa certeza. Finalmente, e com a serenidade que vem da compreensão dessa verdade inabalável, convido você a refletir sobre o impacto dessa revelação em sua própria vida. Se esta mensagem ressoou em sua alma, se acendeu em você a chama da esperança e da certeza, deixe seu amém nos comentários. Sua voz, sua fé, são importantes e fortalecem nossa comunidade. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa sentir essa proteção agora, que está no portal da incerteza e busca um farol. Seja você mesmo o mensageiro da luz. E para continuar essa jornada de fé e descoberta, para aprofundar sua conexão com o divino e com a presença ativa de São Miguel Arcanjo em sua vida, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho. Não somos apenas um grupo de espectadores, mas uma família de almas em busca de clareza, autoconsciência e uma espiritualidade cristã vibrante e atuante. Que a luz e a espada de São Miguel Arcanjo sejam a sua eterna proteção. Que a intervenção divina seja a sua certeza em cada passo da sua jornada.